Baru Rabá, Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, a graça e a paz, meus amados. Tudo bem? Como é que passaram essa quinta-feira abençoada? Glória a Deus por todas as coisas, amém? Estamos aqui de novo com a nossa live da Palavra de Deus, um tempo especial que temos tido todos os dias de segunda a sexta-feira, das 18 às 18h30. Eu sou o pastor Breder, presidente do Sepulcro Vazio Ministério Motociclístico e membro da Lagoinha Brasília, capital. É uma honra, uma alegria poder te receber aqui. Você que está chegando pela primeira vez, todas as lives de todos os dias ficam salvas aqui no meu perfil no Facebook e também lá no nosso canal do Sepulcro Vazio, lá no YouTube. Só procurar Sepulcro Vazio MM, ok? Minha esposa querida Elda, beijo, meu amorzão, seja bem-vinda, né? Em nome de Jesus, os irmãos vão se achegando aí e nós vamos louvar ao Senhor enquanto os irmãos se achegam, amém? Nosso tema de hoje, honrar pai e mãe. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá bom, querido? Alan Levinsky, a graça e a paz, meu irmão, já estamos em oração pelo pequeno Ravi, de 1 ano, né? Já deve ter começado o procedimento cirúrgico, ou está para começar, e estaremos em oração aqui pela vida do Ravi, tá bom, queridos? Então, tá aí, honrar pai e mãe. Enquanto os irmãos entram aí, tá aí o meu irmão também, querido Mauro, vice-presidente do Sepulcro Vazio, um beijo para você, meu irmão, para Denise. Vou colocar aqui uma adoração, que é uma das canções do nosso casamento, mozão. Eu e meu mozão, meu biscuit lindo dos olhos cor de mel. Essa música foi muito especial no nosso casamento. Vamos adorar o Senhor com ela aí. Aleluia, glória a Deus. Beijo, meu mozão. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou, glória a Deus, Mauro. Vamos orar pela Rose. Rose, um beijo para você, querida. Temos orado pela sua vida. Vamos continuar orando em nome de Jesus. Deus tudo viu. Deus tudo viu. Vera, minha irmã querida, beijo, te amo. Já te acolher. Elma, bem-vinda. O que te formou, o que te fez nascer. Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou. Candinho, meu querido, bem-vindo. Sonhos ficaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, não é impossível recomeçar. Saiba, Deus tudo vê.
Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Vinícius, bem-vindo, meu irmão. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pelas vezes lutas passam, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto rei. David, bem-vindo, meu irmão. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Glória a Deus, Deus faz tudo novo de novo. Ele faz mesmo, querido. Deus é tremendo, é maravilhoso. Ele faz tudo novo de novo para nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, Patrícia, bem-vinda, Três Corações, Minas Gerais. Queridos, glória a Deus, porque Deus tem sido bom, tem sido fiel. E o Senhor tem nos abençoado, amém? Amém? Glória a Deus. O tema de hoje para reflexão nosso é honrar pai e mãe. Uma reflexão interessante, queridos, porque é uma coisa que é bíblica, existe uma promessa em cima dela, mas nos nossos dias, muitas pessoas não observam esse mandamento. O curioso, né, é que ele é um mandamento e ele, como eu falei, ele tem uma promessa. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, Pastor Joel, bem-vindo, querido Wesley na estrada, glória a Deus, seja bem-vindo. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, o 5º mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o que a gente chama também de o primeiro mandamento com promessa. Né? O primeiro mandamento, né, não terás outros deuses diante de mim. O 2, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que, né, há em cima nos céus, debaixo da terra, enfim. Não fazer imagem de escultura. O 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o 5º mandamento, que tem uma promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Glória a Deus, Salmon, seja bem-vindo, Salmon e Silmara, aleluia. Amados, é curioso, você talvez não seja pai, não seja mãe,
mas você é filho. Se você nasceu, você é filho. Talvez seus pais não estejam mais vivos como os meus, mas você tem uma filiação. E se você tiver filhos, você se torna pai ou mãe. O curioso, amados, é que se você observa uma criança recém-nascida, ela é totalmente indefesa, dependente de tudo para tudo. Ela não consegue se locomover sozinha, ela não consegue buscar alimento sozinho, ela não consegue beber sozinha, ela não consegue fazer nada sozinha. João Guerra, bem-vindo, meu irmão. Não consegue fazer nada sozinho. Curioso que no reino animal existem alguns tipos de animais, né, que já desenvolvem algumas habilidades logo ao nascer, né? Por exemplo, um potrinho quando nasce, um cavalinho quando nasce, um bezerro quando nasce, de pronto ele já fica em pé, já sai andando, e já procura a mãe, já cola na mãe para mamar, e daqui a pouco ele já abaixa a cabeça e já começa a pastar. Mas o ser humano, muito curiosamente, ele depende dos seus pais para tudo, para tudo. E durante muito tempo, Alberto Assunção, bem-vindo, o seu filho, ou você quando nasceu, passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Querido, se ninguém desse alimento a você, se ninguém desse leite, se ninguém desse alimento sólido à medida que fosse crescendo, se ninguém cuidasse de você, você não sobreviveria. Impressionante isso. Quando será? A partir de quando, queridos? Se a gente for fazer assim uma reflexão, com qual idade você acha que uma criança já tem condições de sobreviver sozinha? Eu não digo trabalhar, nada disso. Não digo socialmente falando, nada disso. Eu estou falando de sobrevivência. Você acha que uma criança com 1 ano de idade não dá conta de sobreviver? Ela pode até, na hora da fome, se ela já andar, né? Ela pode até pegar alguma coisa para comer, mas... Amanda, bem-vinda, Amanda Barbosa. Mas será que com 2 anos sobreviver, queridos, que significa se alimentar todo dia? Pelo menos se alimentar, beber água e cuidar das suas necessidades, né? Será que com 3, com 4, com 5? Com quantos anos, né? Curioso isso. Isso mostra o quê? Que os filhos, homens e mulheres, eles são extremamente dependentes dos pais, dos responsáveis, né? Às vezes uma criança perde cedo, bebezinha, perde o pai e a mãe, mas alguém, talvez sejam criadas pelos avós, ou às vezes são adotadas por alguém que se torna os novos pais, né? Fato é que ela depende totalmente dos pais, do papai e da mamãe, para tudo. A criança não sabe falar. Grande Marcelo, boa noite, Deus abençoe, queridão. Não sabe falar, não sabe expressar o que está sentindo. Se sente dor, chora, se sente frio, chora, se sente calor, chora, se sente sede, chora, só sabe chorar. E os pais fazem a leitura, né, do que a criança está passando, do que ela precisa. E sempre com cuidados, com cuidados, com cuidados. Esses dias eu tive com alguém que teve gêmeos. E eu perguntei para ele, falei, cara, como é que é? Complicado? Ele falou assim, cara, é cansativo, porque um dorme, o outro chora, o outro dorme, o outro acordou, e o peito da mãe, e enfim.
Cícero, bem-vindo, meu irmão. É uma necessidade muito grande de atenção, de cuidado. Os pais pagam um preço muito alto para que os filhos sobrevivam, se fortaleçam e sejam bem encaminhados na vida, não é? A criança pequena, eu tenho agora uma sobrinha que vai fazer 5 anos. Glorinha, seja bem-vinda. Rosilene, seja bem-vinda, em nome de Jesus, a paz. Tem uma sobrinha agora lá no Rio de Janeiro que vai fazer esse mês 5 anos. E ela já tem as vontades próprias, ela já, né? Mas na hora que a situação aperta, ela corre para as pernas da mãe, do pai, dos avós, porque a criança se sente protegida, se sente amada, se sente cuidada, não é verdade? E os pais fazem tudo pelos filhos, e os filhos crescem, e os filhos vão amando o pai e a mãe, e os filhos vão declarando esse amor, e os filhos vão para a escola, e os filhos fazem bilhetinhos, recadinhos. Eu tenho recados dos meus filhos, Ariel e Amanda. Amanda, que fez aniversário ontem, fez 24 anos ontem. Meu filho já tem 15. Mas eu tenho recadinhos, eu tenho, né? Até aqui perto, ó. Aqui, ó. Isso aqui foi há uns anos atrás um presente que a minha filha me deu. Um coração, né, com imã, te amo. E umas fotos minha e dela, eu carregando ela e, né? Enfim. Tem bilhetinhos. Aqui, ó. Tem um bilhetinho aqui, ó. Ó, eu te amo, assinado Ariel, desenhos, né? Coisa interessante, os filhos, né, demonstram o amor pelo pai, pela mãe, e vão crescendo, e vão crescendo. E o mundo, querido, vai recebendo esses filhos, o mundo vai tratando esses filhos, e começa a imprimir. Esses filhos começam a ter contatos com outros filhos de outras famílias, fazem as suas amizades, conhecem outros universos diferentes da sua família. Eu vou dar meu exemplo. Nós fomos criados num lar cristão. Meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram desde criança a amar ao Senhor, os princípios bíblicos da palavra de Deus. Eu frequentei igreja, criança. Eu e meus irmãos que estão aqui também. E nós aprendemos da palavra de Deus desde cedo. As coisas do mundo a gente não conheceu dentro de casa. Nós conhecemos no mundo. O mundo nos apresentou as suas propostas. O mundo nos apresentou os seus ideais. Não é? E nós somos da zona oeste do Rio de Janeiro, de um bairro chamado Realengo. E, querido, um conjunto habitacional de prédios, né? E nós tivemos contato, fomos conhecer drogas, pessoas que mexiam com drogas. Graças a Deus, eu nunca mexi com uma droga. Nunca. Se você falar para mim, Pastor Brenda, você sabe enrolar um cigarro de maconha? Eu vou te responder, sei. Mas sabe o que eu sei? Eu nunca enrolei, mas sabe o que eu sei? Porque eu convivi com muitas pessoas que faziam aquilo do meu lado. Ah, então você frequentou? Não. Frequentei não, é porque as amizades do mundo, querido, o lugar onde você vive, as circunstâncias, elas não te separam pessoas boas e más, elas colocam todo mundo à sua volta. Mas esses mesmos maconheiros que cresceram comigo disseram para mim, não entra nessa vida não, isso não vale a pena não. Interessante, né? Mas o meu pai nunca me apresentou uma maconha, meu pai nunca falou em droga comigo. Não sei se com meu irmão. Nunca perguntei isso pro meu irmão. Mas o meu pai nunca sentou comigo para falar de sexo.
Eu acho que a criação bíblica era suficiente para nós nos protegermos, nos guardarmos. Eu me lembro que o máximo que aconteceu em relação a sexo, eu não lembro que idade eu tinha, mas eu era garoto, era adolescente, e meu pai foi comigo, nós estávamos, né, no centro do Rio de Janeiro, nós estávamos ali pela Praça Tiradentes, ali pela Uruguaiana, Lago da Carioca, por ali, no centro do Rio. E nós passamos em frente, acho que foi na Praça Tiradentes, a gente passou em frente ao Teatro João Caetano, Teatro 6:30, e tinham prostitutas, né? Ou, na verdade não eram nem prostitutas, pareciam mulheres, né? Aí meu pai olhou e falou assim, meu filho, tá vendo aquela mulher ali? Uma mulher bonita, arrumada, né? Aí eu olhei e falei assim, tô, pai. Bonita ela, né? Eu falei assim, pai, é bonita. Aí meu pai falou assim, não é mulher não, meu filho, é homem. Olha, isso nós estamos falando na década de 70. Início dos anos 80, eu devia ter 10, 11 anos de idade. Eu nasci em 69. Isso foi em 79, 80, 81 no máximo. E eu fiquei olhando, aquele é homem. Porque a gente não conhecia esse universo. Você quer chegar aonde, pastor? Meu querido, os filhos vão crescendo, vão tendo contatos com o mundo, vão tendo contato com outras pessoas, e aí começa um grande erro. Eles começam a dar mais valores aos princípios do mundo do que aquilo que aprenderam com pai e mãe. Interessante como que as crianças, quando são pequenininhas, vivem agarradas no pai e na mãe. E essas crianças, quando crescem e fazem 13, 14, 15 anos, 16, 17, 18 anos, se acham dono da verdade, acham que sabem tudo da vida e sequer obedecem mais aos pais, não dão mais satisfação aos pais. Saem de casa, hoje em dia saem de casa, não fala para o pai e para a mãe onde vai, dorme fora de casa, não avisa onde está. E esquece que quando eram pequenininhas, quando eram menorzinhas, se não fosse o pai e a mãe, eles morriam de fome, morria largado, abandonado. Porque é assim que o ser humano é. Um ser humano não consegue sobreviver sozinho, sem ser cuidado por alguém durante muito tempo. E aí, queridos, entra essa palavra de Deus, honrar pai e mãe. Sabe o que eu entendo como honrar pai e mãe? Não é respeitar pai e mãe. Respeitar pai e mãe também é fundamental. Mas a honra, ela vai muito além do respeito. A honra, eu sinto que uma pessoa é honrada por alguém quando alguém põe em prática ou exercita princípios, valores que remetem àquela pessoa que está sendo honrada. Boa noite, meus amados. Estão entrando aí, eu estou aqui, né, não estou nem vendo. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Se você respeita uma pessoa, eu respeito muitas pessoas e não me envolvo com elas, não tenho relacionamento, eu respeito. Agora, a honra não, a honra é uma via de mão dupla, você honra e você é honrado. E quando eu vejo a Bíblia falar honra teu pai e tua mãe, significa mostre para a sociedade, mostre para os próximos quem é teu pai e tua mãe. Mostre para eles o que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe, os valores que você tem em você que vieram do berço do teu pai e da tua mãe. É muito interessante quando a gente olha para uma criança e a gente vê as atitudes dela, a gente fala assim, né? Caramba, tal pai, tal filho, igualzinho. E não é uma mera reprodução, uma mera cópia, porque os filhos copiam os pais em muitas coisas, mas não é só uma mera cópia. Quando esse filho se torna adulto, querido, já tem personalidade própria, quando ele mostra para a sociedade os valores que ele tem, pautados no pai e na mãe, ele está honrando pai e mãe. Quando ele abraça, quando ele cuida, quando ele,
manifesta o seu amor, ele está honrando pai e mãe. Os pais vão envelhecendo, os filhos crescem, constituem novas famílias, e os pais vão envelhecendo, os pais vão ficando, né, às vezes com dificuldades. Eu lembro que o meu pai, ele precisou ser cuidado. Meu pai tinha muita saúde, muito vigor físico, mas no final da vida meu pai precisou ser cuidado pelos filhos. E meu pai morava no Rio de Janeiro, né? E a minha irmã cuidava do meu pai, o meu irmão cuidava do meu pai, e com muito amor, com muito carinho, davam banho, cuidavam, cortavam a unha do pé, sabe, faziam a barba. Eu lembro no fim da vida, antes da minha mãe faleceu em março de 2015, em dezembro de 2014, meu pai e minha mãe vieram para Brasília passar aqui umas férias conosco, e vieram em novembro, no aniversário dele, e ficaram boa parte de dezembro. E eu lembro que foi um tempo muito especial, né? E eu cuidava do meu pai, como meu irmão cuidava no Rio, como a minha irmã cuidava. E meu pai já andando devagarinho, meu pai, para andar, você tinha que dar o braço a ele para ele se apoiar, né? E eu olhava aquilo, querido, sabe o que passava no meu coração, na minha mente? Uma história. E eu olhava para o Senhor, eu caminhando com meu pai segurando meu braço, eu olhava e falava para o Senhor: Senhor, muito obrigado pelo privilégio, pela honra que eu tenho de poder dar o braço ao meu pai, para o meu pai se apoiar em mim para caminhar. Muito obrigado por essa honra e esse privilégio, Senhor, por eu ter esse entendimento, esse discernimento. Porque quantas pessoas, quantos filhos, querido, abandonam pai e mãe. Eu sou contador, né? Eu faço vários serviços de contabilidade. Um dos serviços que eu faço é prestação de contas de curatela. Curatela é quando alguém se torna... quando alguém é... Acho que fugiu a palavra agora. A pessoa não é capaz mais de se cuidar sozinha, né? Interditada. Quando a pessoa é interditada, alguém diante do juiz fica responsável por ela. E esse alguém tem que administrar os recursos. Às vezes aquela pessoa tem fonte de renda, aposentadoria, e essa pessoa que cuida daquela tem que cuidar e prestar contas para o juiz. Então ele contrata um contador para fazer toda a prestação de contas do dinheiro que recebe, onde que foi gasto as despesas, né? Fazer um demonstrativo, tudo, para mandar para o juiz. Eu faço esse tipo de serviço. E você sabe que eu já fiz desse tipo de serviço com filhos que amam o pai, que cuidam do pai de uma forma assim extraordinária, sensacional. E eu já fiz também de famílias de filhos que só quer ver o dinheiro do pai e não tá nem aí pro pai, não cuida de nada. Você acredita nisso, meu irmão? E aí eu fiquei imaginando, né? E olhando meu pai naquela, apoiado em mim, andando, eu falei: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho essa honra, esse privilégio de poder cuidar do meu pai na velhice. Interessante que uma coisa eu tenho certeza, algumas coisas da minha vida eu tenho certeza. Creio que meu irmão e minha irmã também, que estão aqui conosco. Assim como a minha cunhada, Denise, assim como o meu cunhado, Marcos. Uma certeza que nós temos, sabe qual é? É que nós vamos viver bastante na terra. Sabe por quê? Porque essa palavra, esse texto que eu li, de Êxodos, capítulo 20, versículo 12, que é o 5º mandamento que Deus deu a Moisés, com certeza a palavra de Deus se cumpre e ela vai se cumprir na nossa vida. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
nós honramos pai e mãe. E a questão agora é, querido, nossos filhos nos honram? Nossos filhos têm esse entendimento? Nossos filhos vão nos honrar? Tá aí o Carlos Arruda falando, ó, teve a honra também de cuidar, né, do pai e da mãe até o último dia de vida deles. Geração, minha palavra hoje é para nós, para todos nós que temos várias idades diferentes aqui, mas principalmente para uma nova geração. Uma nova geração. Honrem aqueles que pagaram preço, aqueles que muitas vezes deixam de comer para que você tenha o que comer. Passam noites acordadas para que você possa ter uma noite de sono. Não medem esforços em abençoar a tua vida. Procuram dar a você o melhor e com certeza, queridos, com certeza, os nossos filhos, normalmente, né, quando Deus abençoa as gerações, é isso que acontece. Os nossos filhos têm uma vida melhor do que a que nós tivemos. Ponto de vista financeiro, ponto de vista econômico, ponto de vista profissional, não é? A sua mãe e seu pai, jovem, talvez não tiveram muita oportunidade para conquistar coisas que você está conquistando porque eles estão pagando o preço por você. E eu fico triste quando eu vejo filhos que não dão satisfação aos pais, que não demonstram carinho pelos pais, que não abraçam, que não beijam, que não se esfregam nos pais. Filhos homens que têm vergonha de dizer para o pai, pai, eu te amo, e dar um beijo. Sabe? Antigamente, querido, na geração passada, anterior à nossa, né? O pai era todo aquela coisa, né? Não tinha qualquer demonstração de carinho assim, era tido como uma fragilidade, como uma... Não, querido, não. Graças a Deus essas coisas mudaram. A gente só não pode permitir, filhos, que as coisas do mundo, a gente não pode permitir que os conceitos do mundo nos façam nos separar dos nossos pais. A nossa geração sabe honrar pai e mãe. Mas e a geração de hoje? Os nossos filhos sabem honrar pai e mãe? E, querido, vou falar uma coisa para você, nem sempre você vai concordar com seu pai e com sua mãe, não. Tem coisas que o seu pai e sua mãe fazem, ou agem, ou pensam, que você pensa diferente. Você acha que eu concordava com tudo que do jeito que meu pai pensava? Não. Tudo que minha mãe? Não. Mas eu sabia respeitar e honrar. Porque eu sei, querido, eu sei o trabalho que eles tiveram para nos dar a vida que nós temos. Eu sei o quanto que minha mãe costurou em cima daquela máquina de costura. Às vezes dia e noite. Às vezes nós íamos dormir e minha mãe ficava a noite inteira costurando porque precisava entregar no dia seguinte aquela costura para receber o seu dinheiro para poder comprar o alimento para os filhos, para nós. Ou para pagar uma conta, enfim. Valéria, bem-vinda. E quando eu era bem pequenininho, neném, Mauro já era um garoto, né? Já estava correndo atrás de bola. Vera já era maiorzinha. Quando nós morávamos na igreja de Parada de Lucas, meus pais eram zeladores da igreja. Minha mãe conta que ela costurava e muitas vezes ela me colocava num caixotinho do lado da máquina de costura e ficava com o pé balançando, como se fosse um bercinho, né? Para eu poder ninar. Aí eu
sacudia e aí dormia. Por quê? Porque ela tinha que costurar. Ô, querido, tem filhos que não sabem sequer valorizar o que os pais fizeram, quanto mais honrar pai e mãe. Eu deixo para você um alerta, essa reflexão, queridos. Vou encerrar por aqui, né? A hora já está passando. Jovem, filho, não importa a idade que você tem, às vezes você é mais velho que eu tenho 54. Às vezes você tem 60, seus pais ainda são vivos, e você não os honrou como deveria. Ainda dá tempo de honrar, querido, ainda dá tempo de ir lá, pedir perdão, dá tempo de abraçar, de beijar, dá tempo de, né? Eu vou falar por mim, pastor Breder. Queridos, eu acho que não deveriam existir, a gente sabe que existe por várias circunstâncias, mas se a gente for pensar, não deveriam existir orfanatos e asilos. Ah, mas pastor, se uma criança perde os pais cedo, ela precisa ir para o orfanato. Eu entendo isso. E acho correto. Mas ela pode ter uma família que a abrace e a cuide como filho, né? E asilo não deveria existir, querido. Porque a maior covardia que um filho ou uma filha faz é colocar os pais para morar num asilo depois de idosos. Ah, pastor, mas são as circunstâncias de trabalho. Querido, minha mãe me empurrava no bercinho, no caixotinho, com o pé para me ninar enquanto trabalhava. Você acha que minha mãe, depois de idosa, eu ia largar ela no asilo? Mas graças a Deus que a minha família, meus irmãos, nós somos muito unidos, glória a Deus por isso. E nós sempre cuidamos muito bem de papai e mamãe. E honramos até o fim da vida, até o ano que Deus os levou para a glória, que foi 2015. Não era para existir asilo, mas existe. E você já experimentou visitar um asilo? Você já levou seu motoclube para visitar um asilo? Tá aí uma dica para você. Vai lá fazer uma tarde de alegria, bater papo. Como eles ficam felizes, querido. E às vezes, muitas vezes você vai no asilo, conversa com um idoso. Eu já fiz isso, querido, e eu pergunto assim, o que a senhora... Uma velhinha, uma idosa, cara, parece uma florzinha. E você pergunta para ela assim, o que mais que a senhora gostaria de ter hoje na vida da senhora? Aí sabe que ela olha para você, sabe o que ela responde? Os olhinhos dela lacrimejam, assim igual o meu agora. E ela olha assim e fala assim, eu queria ter o amor dos meus filhos. Seus filhos são vivos? São. Mas eles não têm tempo para mim, eles têm as coisas deles, né? Eu entendo. A mulher ainda fala assim, eu entendo. Mas eu queria tanto o amor deles, a presença deles, o carinho deles. Ah, meu pai. Querido, você quer viver muito na terra? Quer ser abençoado? Honra pai e mãe. Jovem, fica ligado. Quando você não sabia nem andar, nem falar, nem comer sozinho, nem beber sozinho, nem se cuidar sozinho, quem fez isso, quem cuidou de você foi pai e mãe. Os ensinamentos que eles tiveram foram limitados dentro da cultura que eles tiveram e do conhecimento de vida que eles têm, que eles tiveram. Mas sabe que eles ofereceram o melhor para você. Ah, pastor, mas e eu que fui... Meus pais foram horríveis, me maltrataram, judiaram, abusaram de mim. Parabéns, você é um vencedor. Porque apesar de tudo isso, apesar dos teus pais terem agido mal com você, você venceu. Deus teve misericórdia de você. O diabo não tragou a sua vida e você está vivo aí hoje. Passou por essa experiência. E mesmo assim você pode honrar teu pai e tua mãe. E você pode ser um pai e uma mãe diferente para os seus filhos. Tá bom? Honrar pai e mãe
é mandamento do Senhor. E Deus promete que se você fizer isso, você vai ter vida longa sobre a terra. Amém, meus queridos? Aleluia. Fica essa reflexão para nós. Nós vamos orar pela tua vida, viu, Rose? Pela tua recuperação. Deus continue tratando você, recuperando você. Temos orado muito por você. Vamos continuar orando. Estamos felizes que você já está na casa da sua irmã Denise, do Mauro. E o Senhor vai botar a mão aí em você. Ontem nós oramos aqui e liberamos o efatá de Deus. E ele está sobre a tua vida, Rose. Vamos orar também, viu, Ravi? Ravi é um menino de 1 ano de idade, que os pais estão ali pagando preço, cuidando dele. Está passando por uma cirurgia agora, provavelmente agora. O Alan Levinsky está aqui, deve confirmar isso. E nós já sentimos que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje ele mandou uma filmagem. O Alan mandou, obrigado, viu, Alan? Uma filmagem do menino, um menino maravilhoso, lindo, brincando, esperando a cirurgia. Glória a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. E Ele vai te abençoar, em nome de Jesus, tá bom? Como a hora está avançada, querido, eu vou orar, porque aqueles irmãos que precisam sair, né, precisam desligar, fiquem à vontade. Eu vou orar, depois da oração, eu vou colocar mais um louvor aqui, tá bom? Hoje a reflexão se estendeu um pouco, mas é um tema tão gostoso, falar de pai e mãe, que a gente pode ficar aqui a noite toda falando. Amém? Vamos orar, eu vou orar e em seguida, aqueles que quiserem ficar comigo aí para mais uma adoração, são bem-vindos. Aqueles que precisarem ir, vão na paz do Senhor, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse princípio, porque ele se cumpre na nossa vida. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa os filhos que não honram pai e mãe. Espírito Santo, quebranta seus corações e mostra a eles que é um mandamento do Senhor. Não é uma opção, é um mandamento do Senhor. E que eles possam fazer isso para que sejam abençoados. E tenham essa promessa nas suas vidas, assim como eu tenho, Mauro tem, Vera tem. Meu Deus, manifesta teu poder na vida de cada um desses irmãos. Leva esta nova geração, esses jovens, a entenderem, a reconhecerem esse princípio. Leva os nossos filhos, Senhor, a entender esse princípio, para que possam honrar pai e mãe. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Rose, pela recuperação que o Senhor tem dado à tua filha. Deus, ela passou por tantas situações, tantas tribulações. E o Senhor permitiu, porque existe propósito do Senhor em tudo isso. Que o seu propósito se cumpra, Senhor. E em nome de Jesus, a bênção do Senhor esteja sobre ela. Continua recuperando totalmente o seu coração, tudo aquilo que foi feito, os procedimentos, em nome de Jesus, para que ela volte a ter uma vida normal, abençoada. Abençoa também o Zezinho, seu esposo, seus filhos, netos, abençoe toda a sua família, Senhor. E nessa hora, Deus, muito provavelmente nessa hora ainda, o Ravi esteja naquela mesa de cirurgia, aquele menino de 1 ano. E os seus pais que têm se dedicado a ele, que tu possas visitar aquela família, que tu possas continuar abençoando, cuidando dessa cirurgia, cuidando da saúde do Ravi e levando essa família a conhecer o teu poder, conhecer o teu nome, Jesus. Obrigado pela vida do Alan, obrigado pela vida de todos os membros do clube Legião da Capital, que tem sido um só com aquela família. Que a tua bênção esteja sobre todos eles, sobre todos nós, sobre todos os teus filhos. Em nome de Jesus, manifesta teu poder na vida de cada um desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, queridos. Você crê nisso? Está feliz? Se você precisa ir, que Deus te abençoe. Vá em paz. Não fique constrangido, né?
Hoje passou um pouco do horário. Se você pode ficar aqui para mais uma adoração, nós vamos saudar o Rei Jesus, né? Com essa canção linda que eu aprendi domingo. E nós vamos adorar ao Senhor porque Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele, ao Rei, o único que é digno. Obrigado, Senhor, pelo pai e pela mãe que nós tivemos. Que nós sejamos os melhores pais e mães que nossos filhos possam ter. Em nome de Jesus. Por um momento a luz se apagou. A morte triunfou ali. O Rei do amor a vida entregou. A escuridão cobriu o céu. Em uma cruz para pecadores, o meu pecado Ele levou. Em um suspiro consumado foi, mas não foi como se esperou. Pois a terra estremeceu, o véu se rasgou, o sacrifício ofereceu, e o céu bradou. Saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Deus te abençoe. Atravessando a eternidade, o Rei da vida ressurgiu. Os jazigos escuro e frio, onde estava o Rei, os meninos suspirar, reviver. Saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador, saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Todos se curvirante o Rei dos Reis, que povos hão de confessar que Ele é o Senhor, e erguei a voz, e juntos com os céus cantamos santo.
Aleluia. Deus te abençoe na fronteira da paz. Saudai, Senhor da terra e céu. Saudai o Rei Jesus. Saudai o nosso Salvador. Saudai o Rei Jesus. Ele é o Rei. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Jesus Cristo é o Rei da minha vida, da tua vida, da nossa casa, da nossa família. Jesus Cristo é o Rei dessa nação, Brasil. Saudai o Rei Jesus. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, porque há um só nome digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. É o Rei Jesus, que vai voltar em majestade e glória para reinar para sempre, e o seu reinado não terá fim. E nós, os seus filhos, reinaremos junto com Ele. Saudai o Rei Jesus. Saudai o nosso Salvador. Saudai, Senhor da terra. Alá Levinsky, esse é o Rei Jesus, esse é o Senhor que está cuidando agora lá do Ravi, naquela cirurgia. Creia nisso, meu irmão. Fale isso depois para a mãe, para o pai dele. Eu vou ter o prazer de abraçar essa família para glorificar o Senhor. Amém? Saudai o Rei Jesus, nosso Senhor. Nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus, querido. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa em nome de Jesus, tá bom? Se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui às 18 horas. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.